Muito boa tarde, temos Paulo Cafofo para a nossa entrevista. E eu começava-lhe por perguntar, preferia ter um adversário na corrida à presidência do PS Madeira? Muito boa tarde, antes de mais muito obrigado aqui pelo vosso convite para esta entrevista no âmbito da minha candidatura à liderança do Partido Socialista da Madeira. E, enfim, eu quando me decidi candidatei-me independentemente de ter ou não ter adversários. E, portanto, eu tenho um projeto próprio para o Partido Socialista e foi nesse âmbito que eu tenho apresentado aos militantes, embora este período de pandemia levasse a que a minha candidatura fosse interrompida, mas agora retomamos com toda a dinâmica, contactando os nossos militantes. Aquilo que quero fazer no partido é aquilo que sou enquanto pessoa e enquanto político, que é a proximidade. Mas não era mais estimulante ter com quem debatesse ideias dentro do partido? O partido já é estimulante. Isto é um partido democrático, em cujas ideias, a ideia da democracia, da pluralidade, do debate, obviamente estão presentes. O momento de uma eleição interna serve precisamente para isto, para estruturar ideias, para definir projetos, para estabelecer compromissos e objetivos. E, obviamente, isso faz com ou sem adversários. E, portanto, aquilo que eu estou e aquilo que estou convicto é que eu tenho uma grande mobilização por parte do partido. Isto é, não é o facto de não ter um adversário que leva as pessoas a desmobilizarem. Pelo contrário, aliás, os dados que já temos relativamente a esta candidatura indiciam que bateram-se recordes, particularmente no que diz respeito à capacidade eleitiva, ou seja, os militantes que estão em condições de poderem votar, e são quase 2.000 militantes, nunca tal aconteceu, e mesmo os próprios subscritores da minha candidatura, vamos já em 1.100, portanto, o que significa que há uma grande vontade de que eu seja o próximo presidente do partido, e isso é bom, porque o partido só pode conquistar o sucesso e os desafios eleitorais que tem pela frente, e só poderá conquistar os madeirenses e os portuenses se estiver, em primeiro lugar, unido, coeso e forte. Mas e, portanto, e isto é uma demonstração realmente de uma união, de uma coesão, e de que o partido está preparado para agora enverdar pelo novo ciclo, com base naquilo que é a sua história, obviamente, e também com base naquilo que foi o meu contributo que dei a este partido. Mas estas eleições não são um mero formalismo, no fundo o Paulo Cafofo já mandava no PS Madeira. Não há eleições formais. Eu nunca fui presidente do Partido Socialista, obviamente estive sempre ligado ao Partido Socialista e estou associado a vitórias e a importantes conquistas do Partido Socialista, portanto não renego esse meu contributo desde o momento em que eu fui eleito presidente da Câmara Municipal de Funchal, de quando reforcei a maioria absoluta em 2017 ou quando fui candidato em 2019 às regionais e obtivemos o melhor resultado de sempre do Partido Socialista, mais de 51 mil votos. Não chegamos, obviamente, a ser poder como desejávamos, porque a maioria social, há uma maioria social que já não apoia o PSD. Mas ainda é insuficiente. E essa maioria social ainda não foi transformada em maioria política, neste caso por culpa de uma traição do CDS, eu diria uma traição aos madeirenses, mas também uma traição àquilo que é o seu percurso histórico de luta contra o PSD durante mais de 40 anos. Mas ainda tem essa espinha, entre aspas, atravessada na garganta, em relação ao CDS? Eu não tenho espinhas relativamente a ninguém, nem em termos pessoais, nem em termos profissionais, nem em termos políticos. Nem em termos políticos? Nem em termos políticos, não tenho de maneira nenhuma. Eu sou uma pessoa de bem com a vida e, portanto, eu acredito em ideias, em projetos e, portanto, e acredito que aquilo que é um objetivo que tenho de provocar uma mudança na região só se poderá fazer com um Partido Socialista que seja forte e coeso, e esse dia efetivamente vai acontecer, porque o PS é neste momento a única alternativa, e eu quero que os madeirenses e os portantenses se sintam representados no Partido Socialista da Madeira e que nós sejamos a esperança, uma esperança de uma mudança, porque este partido, que é, além de um partido que tem uma base democrática muito forte, tem em si uma ideia de transformação social. E é esta ideia de transformação social que nós precisamos que a Madeira tenha, em que se possa, nos valores que são os valores do Partido Socialista, os valores da igualdade, do combate às desigualdades, de uma sociedade mais livre e mais justa, que isso possa acontecer, porque o que temos foi, neste momento, um regime político, pode-se chamar um regime político, que perdura nesta região, em que nunca houve uma mudança do paradigma de desenvolvimento. Mas diga-me uma coisa, já lá vamos. Diga-me só, em relação ao Partido Socialista,
acha que neste momento o partido está livre de fações, está unido em torno do futuro presidente? O Congresso é já no dia 25 e 26 de julho. O Partido Socialista não tem fações neste momento? Não, aqui a questão das fações, os partidos têm sempre pessoas que pensam. Certo. E, portanto, têm, obviamente, sempre tendências dentro do próprio partido. Aquilo que eu fiz foi criar uma unidade à volta de um projeto. O Partido Socialista... E sente que há essa unidade? Eu sinto que esta unidade, aliás, os dados e os recortes que nós temos tido em termos de militantes com capacidade eleitiva ou de subscrição da minha candidatura é um sinal, efetivamente, dessa unidade. E, portanto, aquilo que eu quero é uma unidade, mas não quero unanimismos. Portanto, este partido continuará a ser um partido onde todos terão a sua voz, todos poderão manifestar as suas ideias e todos poderão contribuir para a construção de um partido mais forte. Podemos dizer que neste momento não há no Partido Socialista uma facção Carlos Pereira, outra facção Paulo Cafufo e uma facção mais pequena Carlos Jardim. Só existe Paulo Cafufo neste momento? Não, só existe um Partido Socialista. E como só existe um Partido Socialista com as diversas pluralidades dentro do partido, aquilo que eu fiz simplesmente foi provocar uma coesão, porque só com essa coesão, como digo, é que se pode conquistar o partido. Mas um partido que precisa de modernizar-se. Eu tenho ideias para o partido que possam significar uma mudança na forma como o partido atua, seja a nível interno, seja a nível externo. Quando fala em modernização, fala em que em concreto? Muito bem. Começando, por exemplo, por uma questão relacionada com a própria comunicação. Nós temos de melhorar a comunicação interna. Hoje em dia o partido terá de enverdar e iniciar um caminho na era digital, tem que se adaptar aos novos tempos e, portanto, nós teremos aqui diversas plataformas, seja internamente, ou seja, construção de base de dados e de informação que possa ser utilizada pela direção, mas por todas as estruturas do partido, e também meios de comunicação próprios para o exterior, em contacto com a população, que possam ser eficazes na forma como a mensagem que queremos possa ser transmitida. Mas também uma mudança, até termos estatutários que eu quero realizar, que possa, além dos espaços de participação que já existem, porque nós temos já a Juventude Socialista, certo, temos o Departamento Regional das Mulheres Socialistas, eu quero criar outras estruturas que possam ser uma inovação, porque esta candidatura, além de ser uma candidatura de união, é uma candidatura de inovação e de proximidade. E é nesta inovação e proximidade que eu quero criar outras estruturas, como por exemplo um núcleo autárquico do Partido Socialista. O Partido Socialista tem orgulho de ter, particularmente nos últimos anos, construído uma marca no poder local, uma governação socialista bem identificada, com uma matriz também bem vincada, e eu quero que este núcleo autárquico do Partido Socialista possa servir, em primeiro lugar, de dar orientação política em termos do poder local para os eleitos, sejam os eleitos que estão em executivos ou aqueles que estão na oposição. Ser também um núcleo que possa dar formação. A formação é essencial para que o desempenho político possa ser eficaz e possamos ganhar a confiança com competência. Formação política em diversas áreas ligadas ao poder local. E também um terceiro factor em termos deste núcleo autárquico é servir de apoio e consultadoria para os nossos autarcas, enfim, nas diversas vertentes e exigências do poder local. Mas não quero ficar por aqui. Quero também aqui introduzir um gabinete de estudos. É essencial. Hoje em dia, quando se faz política, nós não podemos fazer política em cima do joelho. Precisamos de ter uma estrutura, que neste caso, um gabinete de estudos, com uma coordenação, com diversos especialistas de diversas áreas, que possa não só produzir estudos, mas também recolher uma série de informação estatística que é essencial. E esse gabinete de estudos seria com pessoas também fora do Partido Socialista? Este gabinete de estudos é com pessoas do Partido Socialista, obviamente que para termos e sermos bem-sucedidos, poderemos convocar especialistas de outras áreas para, nas orientações que forem dadas, poderem dar o seu contributo, porque assim, sozinhos não o conseguimos e também queremos esta abertura à sociedade. E nesta abertura à sociedade, quero também continuar algo que foi muito bem sucedido no Partido Socialista, que foram os Estados Gerais. Porque o partido só pode crescer, e eu quero que o partido cresça e tenha sucessos eleitorais para poder dar tal esperança aos madeirenses e portuenses,
se tiver a valorização dos militantes, mas também uma abertura à sociedade civil. E nós vamos ter o sucessor dos Estados Gerais, que será o Fórum para o Futuro. E este Fórum para o Futuro vai, precisamente, nas diversas áreas e sectores da governação, entre militantes, simpatizantes e outras personalidades que queiram associar-se a este projeto do Partido Socialista. E é nesta abertura, esta ligação, eu diria, uma influência social que o Partido Socialista precisa ter para ter força política, que também quero introduzir uma novidade dentro do partido, que é termos uma tendência sindical. Porventura isto será também muito ligado à minha veia de sindicalista, quando fui dirigente do Sindicato dos Professores da Madeira, mas eu acho essencial que o Partido Socialista possa estar ao lado dos trabalhadores e nos seus militantes, que são também membros dos diversos sindicatos, poder haver aqui uma articulação com esses militantes e podermos não só dar voz às políticas laborais e do mundo do trabalho do Partido Socialista, mas também sermos a voz desses trabalhadores, de modo a que uma concertação entre a política e o sindicalismo, mantendo obviamente sempre a independência do movimento sindical, possamos aqui ter no Partido Socialista uma área que quero que possa vir a crescer e ter uma dinâmica no partido, coisa que neste momento não existe. Vai chamar pessoas fora do seu círculo para os órgãos diretivos do Partido Socialista? Com certeza, isto é um projeto de inclusão e de união. E, obviamente, que eu quero não só incluir as pessoas que têm estado comigo e pessoas que fazem parte desta candidatura, mas, obviamente, eu quero que nos diferentes órgãos e diferentes estruturas do Partido Socialista possa haver a integração e a inclusão de outras pessoas. Carlos Pereira será uma dessas pessoas? Com certeza que sim. Sem responder e Carlos Jardim também? De uma forma clara. Claro que sim. Eu quero que o Partido Socialista, e repare, já aconteceu isso no último ciclo eleitoral, em que obviamente tive um papel também importante com a liderança do Emanuel Câmara na definição da estratégia do partido. Nós não só incluímos pessoas que não tinham sequer qualquer participação política ou partidária e que fizeram parte, por exemplo, das listas dos deputados à Assembleia Regional. Importantes quadros agora do partido e já tornados militantes. Mas também jovens, como por exemplo a Sara Cerdas, nossa eurodeputada, mas também incluindo, e não nos esqueçamos, que o Carlos Pereira foi cabeça de lista às eleições legislativas nacionais e, portanto... Mas estou a falar agora dos órgãos diretivos do partido. Sim, dos órgãos diretivos, com certeza, nas conversas e no diálogo que tenho tido com o Carlos Pereira, que apoia esta candidatura, obviamente que eu quero que ele tenha um papel ativo, precisamente nos órgãos do partido, se não o quiser. Mas vai operar algumas mudanças. Por exemplo, João Pedro Vieira não será secretário-geral do Partido Socialista da Madeira, ou continuará? Não há ainda nomes para nenhum dos órgãos do Partido Socialista. E, portanto, eu vou respeitar não só os tempos, como os estatutos do Partido Socialista, e, portanto, a seu tempo, aquilo que estiver dentro da minha alçada enquanto Presidente do Partido Socialista e dos nomes a indicar, terá, obviamente, em primeiro lugar, o partido conhecimento, mas com uma abrangência que eu quero, porque eu quero um partido aberto, seja aberto daquilo que são as diversas posições internas e as diversas tendências internas, mas também um partido aberto à sociedade civil e, portanto, é nesse âmbito que eu acredito que o partido possa crescer. E tem conversado com o Emanuel Câmara ultimamente? Já não converso com ele há algum tempo, porque obviamente também as nossas vidas agora, não tiveram a proximidade que no último ano, que foi um ano extremamente exigente, em que tivemos articulados nos desafios eleitorais que tivemos. Obviamente que eu agora estou na Assembleia Regional, o Emanuel está, e muito bem, a fazer o seu um papel extraordinário enquanto Presidente de Câmara do município do Porto Muniz, e portanto, mas aquilo que nos une é o Partido Socialista, e o Emanuel como Presidente ainda do Partido Socialista, e naquilo que é a forma como ele sente o partido, porque foi uma pessoa que conquistou não só o Porto Muniz, mas conquistou também o respeito dos militantes do Partido Socialista
pela sua resiliência e tenacidade. Obviamente que o Manuel tem ainda a dar ao Partido Socialista e eu conto obviamente também com ele. Será ele o candidato à Câmara Municipal do Porto Muniz? Com certeza que sim. Mas já acertou isso com ele? Com certeza ou... que sim. Eu quero aqui afirmar que, de uma forma inequívoca, que as eleições autárquicas serão, digamos, a prioridade óbvia e lógica da nova direção eleita. E eu quero que os presidentes que são presidentes de Câmara do Partido Socialista possam ser reconduzidos, porque têm como objetivo que tenhamos novamente vitórias nesses conselhos e nessas câmaras municipais. E, portanto, mas eles estão disponíveis também para isso? E, portanto, sim, nunca ninguém me dirigiu a mim. Nós vamos, obviamente, começar agora a delinear a estratégia autárquica e, portanto, agora iremos, a partir desta eleição, terei a legitimidade, como sabe, para poder conversar. Temos tido, enfim, só conversas informais, mas quando começarmos, do ponto de vista do partido, a elaborar não só os programas, mas também as candidaturas, obviamente que aí sim haverão decisões, mas a minha vontade é obviamente reconduzir os presidentes de Câmara atualmente do Partido Socialista, esperando obviamente e tendo essa certeza de que vamos conseguir novamente reconquistar essas autarquias. Sim, mas o objetivo é exatamente esse, manter as autarquias que já têm ou conquistar novos conselhos para o Partido Socialista? Em primeiro lugar, aquilo que é o objetivo 2021, que consagrei na minha moção global e estratégica para o Partido Socialista, um primeiro objetivo é reconquistar as câmaras e as juntas de freguesia que são socialistas. E, portanto, esse é o primeiro grande objetivo. O segundo grande objetivo é nós podermos eleger mais autarcas do que aqueles que temos atualmente. E um terceiro objetivo é o de podermos, nos municípios onde não somos poder e onde podemos disputar a liderança ou disputar a conquista dessas câmaras, por garantia, pelo menos, de que as pessoas poderão confiar em projetos do Partido Socialista, vamos apresentar candidaturas com pessoas credíveis e candidaturas que possam ser vencedoras. Esse é o objetivo e, portanto, nós iremos nestes 3 objetivos, se quiser, vamos delinear a nossa estratégia autárquica para que o partido possa crescer, com um partido que já é um grande partido do poder local, possa consolidar, mas aumentar ainda mais a sua vantagem em termos de eleitos e em termos de mandatos. Há alguma possibilidade de Paulo Cafofo ser o próximo candidato do partido à Câmara do Funchal? Ou isso está completamente colocado de parte? Completamente fora de qualquer equação eu ser candidato à Câmara Municipal do Funchal. Aliás, eu quero... Mas isso já foi ventilhado, sabe disso? Mas fui ventilhado com certeza, não foi por mim, nem de maneira nenhuma por pessoas ligadas a mim. Há uma confiança absoluta no Miguel Silva Gouveia, meu sucessor na Câmara Municipal do Funchal, e portanto o Miguel Silva Gouveia vai não só ser o candidato do Partido Socialista, mas também será novamente presidente da Câmara Municipal do Funchal. É essa convicção que eu tenho, num projeto que exige muito trabalho, muita dedicação, mas onde o partido já tem um património, que eu também orgulho-me de ter dado o meu contributo, e é nesse contributo que eu quero, com o Miguel Silva Gouveia, construir um projeto que possa novamente sair vencedor e ter a confiança dos funchalenses. E, portanto, não há dúvida nenhuma de que o Miguel Silva Gouveia será o nosso candidato à Câmara Municipal do Funchal. Muito bem. E a solução para o Funchal continua a passar pela coligação? Olha, eu estou convicto que obviamente isto é uma matéria que será discutida nos órgãos respectivos do partido, mas a minha opinião é de que a gênese da Câmara Municipal do Funchal e deste projeto que eu desde 2013 encabecei, é um projeto cuja gênese é de uma coligação pré-eleitoral. E, portanto, eu estou também e continuo a acreditar que aquilo que foi uma fórmula que deu sucesso em 2013, que viu em 2017 essa fórmula ser reforçada com uma maioria absoluta, que o sucesso para termos em 2021 será precisamente uma nova coligação pré-eleitoral encabeçada com o Partido Socialista e com partidos que obviamente teremos de dialogar. Mas e chegar a algum acordo. Já conversaram com
outros partidos da coligação? Neste momento é prematuro, eu, que ainda não sou líder do Partido Socialista, estar já a falar com partidos em nome do Partido Socialista. Mas gostava de ter uma coligação com uma base mais alargada ou sente-se confortável com esta e com estes partidos? Aqui a questão da base alargada ou menos alargada depende muito daqueles que foram os compromissos que iremos assumir com os partidos que queiram, obviamente, essa é a primeira questão, de terem vontade de integrar este projeto para a cidade do Funchal. E, portanto, aqui mais do que ser do número, é a vontade, primeiro a vontade política e segundo, os compromissos que fomos capazes de estabelecer. Muito bem. Vamos passar agora à questão do relacionamento entre a região e Lisboa, que é sempre tensa e voltou a ser novamente tensa. Qual foi a última vez que falou com António Costa? A última vez que falei com António Costa foi durante ainda parte do estado de emergência. Aliás, durante o estado de emergência tive algumas conversas, tanto com o Sr. Presidente da República, como com o Primeiro-Ministro, no sentido de um período tão especial como aquele que vivemos, portanto, também quiseram saber, obviamente, a minha opinião sobre a situação, à data, e, portanto, foi nessa altura a última vez que conversei com o António Costa. Há quem afiance que o vosso relacionamento esfriou um pouco depois das 3 derrotas eleitorais do Partido Socialista na Madeira em 2019. Até que ponto é que isso é verdade? Não, eu tenho e nunca escondi um bom relacionamento com o António Costa e obviamente continuo a ter esse bom relacionamento. Isso não interfere absolutamente nada com a minha decisão e com esta candidatura dentro do Partido Socialista. O Partido Socialista da Madeira tem a sua autonomia, tem os seus estatutos próprios e, portanto, eu não pedi autorização a António Costa para me candidatar a líder do Partido Socialista. Mas houve ou não um distanciamento entre as duas pessoas? Dizia-se que o António Costa estava muito confiante numa vitória. Não houve qualquer distanciamento entre a minha pessoa e a do António Costa. E, portanto, pertencemos ao mesmo partido, partilhamos os mesmos ideais, nem sempre estamos de acordo em todas as matérias, aliás, já discordei dele em várias questões e várias matérias. Acho que essa é uma relação que é saudável nesse sentido, de termos a abertura e a vontade de podermos discordar e expor diversos pontos de vista, mas, obviamente, que eu espero que o António Costa, enquanto secretário-geral do Partido Socialista, possa continuar a fortalecer o partido, porque o PS faz bem a Portugal. Espero que o PS possa fazer bem à Madeira e nesse sentido, espero que ele, como secretário-geral e como Primeiro-Ministro, possa ser bem sucedido para bem do partido e para bem do país. Mas fala com o Primeiro-Ministro ou com dirigentes nacionais do partido sobre os problemas concretos da Madeira? Claramente. Aliás, eu não falo, é muito raro falar sobre os problemas do partido. As minhas conversas são quase única e exclusivamente para assuntos relacionados com dossiês da região, e as conversas são sempre à volta dos problemas da região e daquilo que posso eu influenciar e também esclarecer no sentido de aquilo que são problemas que possam ter solução, porque eu sempre tive uma perspectiva de quem está na política, independentemente dos partidos, tem de querer fazer o melhor pelos seus. Fazer o melhor pelos seus é fazer o melhor aqui pela Madeira. Certo. E nesse sentido eu sei muito bem qual é o meu posicionamento. O meu posicionamento não é um posicionamento partidário, é um posicionamento regional. E, portanto, em primeiro lugar, para mim, estão mesmo os interesses da Madeira. E então, depois... como é que explica a acusação quase diária do PSD Madeira e do Governo, dizer que existe um alinhamento do Governo da República em relação aos dossiês da Madeira, dossiês esses, alguns deles que o Paulo Cafofo e o Partido Socialista apoiam? Faz pressão para que, pelo menos nesse tipo de dossiês, a República tenha outra postura em relação à Madeira? Eu não tenho dúvida que o Partido Socialista foi o melhor partido para a autonomia. Desde o António Guterres, com o perdão da dívida, seja com o José Sócrates, com a questão da lei de meios, numa altura de grande dificuldade para a região, seja agora com o António Costa e a ajuda que a região está a ter neste momento tão difícil. E, portanto, partindo dessa base, eu acredito que este relacionamento com a República tem de ser um relacionamento que tenha de ser melhorado, senão corremos o risco de falhar enquanto região autónoma. E a autonomia tem de ser vista
exercida de outra forma, porque nós não podemos estar a usar a autonomia para brincar a autonomia. E aquilo que eu vejo é que não há uma vontade política por parte do Governo Regional em sequer resolver estes problemas. E, portanto, aquilo tem que existir entre governos, que se tem que respeitar do ponto de vista institucional, é que haja uma cooperação. Por isso, temos de ter uma autonomia que seja uma luta pela cooperação, se quisermos ter uma autonomia de resultados. E há matérias que são, não podemos meter tudo dentro do mesmo saco, há matérias que são, digamos, da gestão corrente, não é? Que têm que ser lidadas pelos diversos governos com uma maturidade democrática. Que não existe. Que não existe essa maturidade democrática. E, portanto, que até desvirtua aquilo de bom a autonomia tem. Porque quando andamos, imaginemos o que é um continental ouvir sempre esta guerrilha que acontece entre o Governo da Madeira e o Governo da República. Aquilo que é bom que a autonomia conquistou, o desenvolvimento que nós tivemos, a qualidade de vida que conseguimos ao longo destes últimos anos, até isso é desvirtuado porque aquilo que parece é que estamos sempre, a autonomia resume-se a uma coisa, que é pedir dinheiro a Lisboa. A autonomia é muito mais do que pedir dinheiro a Lisboa. E a autonomia não pode ser sempre uma autonomia em que os madeirenses estejam de mão estendida a Lisboa. Não significa isto, e por mais justa que seja, termos solidariedade do Governo da República. Mas agora, essa solidariedade de Lisboa, por exemplo, Lisboa nem responde, o Governo Regional insiste, uma vez mais, Lisboa nem responde às cartas, não responde aos telefonemas. Isto é um problema de comunicação? É uma questão isto é um problema político. Isto é um problema Como político. É que se resolve esse problema? E o problema político resolve-se como se resolve os problemas políticos. Em primeiro lugar, com vontade política e haver mecanismos de concertação entre governos. Por isso é que eu estava a dizer, há matérias que são de gestão corrente e faz falta, nesta relação entre as regiões autónomas e a República, um mecanismo de concertação. Teria de haver e ser definido institucionalmente um mecanismo formal de concertação entre os governos regionais e o Governo da República e que tivessem também a participação do Sr. Presidente da República. Um mecanismo que possibilitasse que determinados problemas possam ser resolvidos e as soluções possam ser encontradas à mesa. Repare, nós temos cimeras entre países estrangeiros no sentido de haver nos pontos de convergência ou nos pontos de divergência, poder haver acordos dentro do próprio país, entre as regiões autónomas e o Governo da República. Não há aqui nenhum mecanismo de concertação. Mas o Paulo Cafofo, por exemplo, estava disposto a mediar esse tipo de situação, como é várias vezes desafiado na Assembleia Legislativa para fazer pressão sobre Não deixa de ter Lisboa. piada essa questão. Porque na Assembleia Regional, isso sempre desafiado, seja pelo Governo Regional, pelo Presidente do Governo, ou pelo Vice-Presidente, mas também pelos deputados do PSD, a exercer a minha influência. Agora, eu pergunto, mas afinal quem é Governo? Sou eu e o PS Madeira ou é o Miguel Albuquerque e o PSD? É porque parece, e só demonstra a incapacidade que o Governo Regional tem, o PSD tem, de poder resolver os problemas dos madeirenses. Ora, se não tem essa capacidade, então tem-me a fazer uma coisa, é dar lugar aos outros que acham, nomeadamente na minha pessoa e do Partido Socialista, com o programa que temos e com as pessoas que temos a capacidade, obviamente, de resolver os problemas. Problemas que não são fáceis, mas que nós temos de ter um rumo. E o que se passa aqui na região é que, efetivamente, as receitas do passado não dão resposta aos problemas do presente. E hoje em dia, os problemas que nós temos, e sabemos agora com esta crise, que expôs a fragilidade da nossa economia. Porque isto parece que éramos uma região de ricos. Sim. E que o crescimento económico era um crescimento económico sólido. Não. Nós somos uma região demasiado dependente do exterior e com determinadas fragilidades económicas. Aliás, 81 mil madeirenses, antes desta pandemia, estavam em risco de pobreza. O nosso nível de privação material severa é de 7,3, quando a média do país é 5,6. 66% dos nossos alunos têm ação social escolar. Portanto, isto são números que demonstram em que vivemos numa região em que poucos têm muito e muitos têm pouco. Ou seja, uma terra de enormes desigualdades. É por isso que nós precisamos ter outra perspectiva de desenvolvimento. E aqui temos,
e falando e regressando às questões da autonomia, temos de usar a autonomia para resolver estes problemas. Porque há aqui problemas que não dependem da República, dependem só da Madeira e da capacidade de resolvê-los. Há problemas que dependem da República. Há problemas que dependem da República. Há dois dossiês que eu acho que são importantíssimos de serem resolvidos. Das finanças regionais. Primeiro, não há autonomia política sem haver autonomia financeira. E esta questão da lei das finanças regionais tem que ser uma matéria resolvida de uma vez por todas, pelo menos a médio e longo prazo. Porque nós não podemos estar continuadamente, orçamento atrás de orçamento, a colocar a questão do financiamento da região. E, portanto, a lei das finanças regionais e o Partido Socialista está disposto para convergir. Aliás, isso será um sucesso. Se nós não conseguimos, entre os partidos com assento na Assembleia Regional e articulados com a região autónoma dos Açores, fazer um lobby autonómico nesta matéria, não seremos, de certeza absoluta, bem-sucedidos na República. E outra matéria importantíssima, a questão da continuidade territorial. Nós também não podemos, seja no que diz respeito à carga, seja ao transporte aéreo ou ao transporte marítimo, isso é algo que tem que estar consubstanciado e tem que estar definido de uma vez por todas, porque são matérias estruturantes para o nosso desenvolvimento. A lei das finanças regionais ou a questão da continuidade territorial. Mas insisto na pergunta, está a fazer alguma pressão neste momento em Lisboa em relação, por exemplo, a esses dois dossiês? Sempre. E não é neste momento. Eu sou da opinião que a nossa autonomia, para poder evoluir, e falamos muito na autonomia evolutiva. Na autonomia evolutiva, obviamente, nós precisamos de alterar o Estatuto Político Administrativo, temos de alterar a Constituição, temos de alterar a Lei das Finanças Regionais, mas isto só se conseguirá com consensos políticos. Ora, há uma coisa que eu tenho visto aqui na região e que me entristece bastante. Eu que vejo a política como uma forma de poder contribuir para que as pessoas possam melhorar as suas condições de vida. E há uma coisa que me entristece, que é a indisponibilidade por parte do Governo Regional e do PSD e agora do CDS para poderem sentar à mesa comigo ou com o Partido Socialista para negociarmos, seja questões estruturais, como a questão da lei das finanças regionais e a questão da continuidade territorial, seja noutras matérias como esta, em que estamos a atravessar uma crise económica sem precedentes e eu já por inúmeras vezes manifestei disponibilidade para poder conversar com o Presidente do Governo Regional e articularmos, porque o momento é tão difícil e nós já estamos em julho, já a caminhar para o final de julho e ainda não temos um programa de recuperação económica e social. Mas o que está a querer dizer então é que o Governo Regional não tem, no fundo, interesse em que esses problemas sejam resolvidos? Não, eu costumo dizer, é essa a minha interpretação. Porque aquilo que eu vejo é que procura-se, e há razões, atenção, eu quero dizer isto, mas há razões de queixa do parte do Governo Regional. Porque o Governo da República nem sempre se comportou bem com a Madeira. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é haver vontade política de sentarem-se à mesma mesa os governos de cá e os governos de lá. E não há vontade política? E não vejo vontade política. Mas da parte da Madeira ou das duas partes? Da parte do Governo da República, aquilo que eu sempre ouvi do António Costa era uma vontade em resolver os problemas da região. Desta região e uma coisa que também ouvi sempre. Tem que haver equidade no tratamento que é dado aos Açores e daquilo que é dado à Madeira. E, portanto, nessa perspectiva, eu considero que temos de virar a página e de acabar com esta guerrilha, que há problemas para resolver, é inquestionável, mas a verdade é que a Madeira e este Governo da República, em matérias como o novo hospital, como aqui a questão do financiamento necessário para enfrentarmos este período de dificuldade, está a resolver os problemas e está a ceder àquilo que são as reivindicações do Governo Regional. O que não podemos é o Governo Regional ter uma atitude que ou manda um e-mail ou manda uma boca daqui para lá e não é desta forma que os governos devem institucionalmente relacionar-se. E a autonomia tem que servir precisamente para resolver os problemas que temos aqui. Por exemplo, o novo hospital. Já houve a comparticipação do Governo da República e nem ata nem desata. Isso é um exemplo. Ou as linhas de apoio que tardam em chegar aos empresários. Ou um plano de recuperação que não existe. E, portanto,
vamos usar a autonomia para isto e não para servir de guerrilha constante, porque isso não resolve os problemas. Esta é a questão. Se não resolve os problemas, estaria tudo bem, apesar da postura política. A verdade é que isso só tem juntado problemas àqueles que já existem. Vai pedir uma audiência ao Presidente do Governo depois de ser eleito líder do PS Madeira? Eu tenho pedido, eu tenho solicitado, mesmo sem ser Presidente do PS Madeira, na minha condição de deputado e no âmbito do grupo parlamentar do Partido Socialista, já por inúmeras vezes manifestei essa vontade que foi sempre negada pelo Sr. Presidente do Governo. E, portanto, mas continuo aqui e continuo disponível para podermos, neste momento tão difícil, aliás, o Partido Socialista tem apresentado na Assembleia Regional diversas propostas, precisamente nesse âmbito, do seu contributo que possa dar para as soluções, e agora vamos entrar no orçamento suplementar, aliás, a discussão já para a próxima semana, que será essencial para vermos o que é que o Governo Regional tem, não é para mostrar ao Partido Socialista, é para mostrar aos madeirenses e aos portentenses. Muito bem. Uma última questão. Já é conhecida, já está marcada para setembro a fase de instrução do processo do Monte. Este processo tem prejudicado politicamente ou não? Isso é um processo que veio da minha altura enquanto Presidente da Câmara Municipal do Funchal, que decorre no âmbito da Justiça, e eu sempre disse o que é da Justiça deve ser da Justiça, e portanto eu continuo a aguardar serenamente uma situação que foi, como sabemos, dolorosa para toda a gente, principalmente para as famílias das vítimas, e portanto continuo a colaborar com a Justiça e a aguardar que obviamente a Justiça se possa pronunciar depois do arquivamento que foi feito pelo Ministério Público relativamente à acusação que me foi feita. Não tem afetado em termos políticos, ou em termos da sua ação política, esta questão? Não, não tem. Muito bem. Só mais uma questão, e disse que era a última, mas não será. Como é que vê o facto do Partido Socialista não ter ainda um candidato presidencial? Qual a sua posição depois de ser eleito? O que é que pensa sobre isto? Em traços muito gerais, o candidato presidencial, na minha perspectiva, tem que ser um candidato presidencial que possa unir o país. Ainda para mais num momento tão difícil como este, que nós estamos a atravessar, este momento de dificuldade económica e social. E eu não tenho qualquer dúvida, até pela relação pessoal que tenho com o professor Marcelo Rebelo de Sousa, e portanto só posso falar por mim, eu espero que o Partido Socialista possa apoiar o Marcelo Rebelo de Sousa num novo mandato para a Presidência da República, porque considero positiva a sua atuação enquanto principal figura do nosso país. Muito obrigado.